Sabe aquela manchete: novo estudo mostra que café pode prolongar a vida? Parece familiar, né? Pois é, muitas vezes essas notícias todas se baseiam numa única expressão: estatisticamente significativo. Parece um carimbo oficial da ciência, né? Mas e se essa frase for uma das coisas mais mal interpretadas que existem? Bora então desvendar o que de fato se esconde por trás desse termo. E olha, essa não é uma discussão qualquer, de um grupinho. Em 2019, a Nature, que é simplesmente uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, publicou um artigo com esse título aí. Imagina a cena: os próprios cientistas se rebelando contra uma das ferramentas mais básicas do trabalho deles. É como se, sei lá, os carpinteiros de repente começassem a duvidar se martelo é uma boa ideia. Fica bem claro que tem alguma coisa estranha aí. Então, a grande pergunta é: como é que uma ferramenta estatística virou esse negócio tão polêmico? Para entender isso, a gente precisa voltar para o básico. E a boa notícia é que não precisa de matemática complicada para sacar essa história. A gente vai usar um exemplo bem prático para desvendar esse mistério. Então vamos lá. Nossa história começa num laboratório, com um experimento bem clássico, o teste de um novo remédio diurético. É o cenário perfeito para a gente entender a lógica por trás do famoso valor P. A montagem do experimento é bem simples. 20 pessoas são divididas em dois grupos. Um grupo recebe um placebo, que não tem efeito nenhum, e o outro recebe um novo diurético. 8 horas depois, os pesquisadores medem a produção de urina de todo mundo. O resultado? O grupo que tomou o remédio produziu, na média, 45 mililitros a mais. E agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Essa diferença quer dizer que o remédio funciona mesmo? Ou foi só uma coincidência, uma peça do acaso? Para responder isso, a estatística usa uma abordagem que parece meio de trás para frente. Os cientistas começam fazendo o papel de advogado do diabo. Eles partem de uma ideia chamada hipótese nula, que é basicamente assumir que o remédio é inútil, que não faz nada, é igualzinho ao placebo. Só a partir daí é que eles calculam: ok, se o remédio não fizesse nada, qual seria a chance de, ainda assim, a gente ver uma diferença de 45 ml ou até mais, só por pura sorte? Essa chance, essa probabilidade, é o tal do valor P. E no nosso teste do diurético, o valor P calculado foi de 0,031. No mundo da ciência, existe uma convenção, um acordo, de que se esse número for menor que 0,05, o resultado é considerado estatisticamente significativo. E olha aí, como 0,031 é menor que 0,05, o estudo foi um sucesso. Mas, o que foi provado aqui exatamente? A resposta é bem interessante. E aqui está o pulo do gato. É aqui que a gente precisa prestar muita atenção. O valor P não é a probabilidade de o remédio funcionar. Vou repetir. Ele não diz qual a chance de o remédio ser eficaz. O que ele diz é outra coisa. Ele diz que se o remédio fosse só um placebo, a chance de observar essa diferença de 45 ml, por puro acaso, seria de apenas 3,1%. Como essa chance é bem pequena, os cientistas se sentem mais seguros para descartar a ideia de que o remédio é inútil. É uma lógica meio indireta, eu sei, mas que faz toda a diferença. Mas é justamente nessa lógica que mora o perigo. E aqui a gente entra de cabeça no maior mito da estatística, a confusão entre o que é significativo e o que é importante. É nesse ponto que muita gente, até mesmo cientistas, acaba se perdendo. Dá uma olhada nesse quadro. De um lado, a significância estatística. A pergunta aqui é: esse efeito que a gente viu é real ou é só um fantasma nos dados, uma coincidência? Do outro lado, tem a importância clínica. A pergunta aqui é outra. Ok, o efeito é real, mas ele é grande o suficiente para fazer diferença na vida de um paciente? São duas perguntas, duas respostas totalmente diferentes. E o valor P só ajuda a gente com a primeira. Vamos voltar para o nosso diurético. O resultado foi significativo, certo? Mas vamos ser práticos. O que são 45 ml a mais de urina ao longo de 8 horas? Isso é menos de 1/3 de uma xícara de café. Isso faria alguma diferença real no dia a dia de alguém? Provavelmente não. O efeito pode até ser real, mas na prática ele é irrelevante. E esse outro exemplo é ainda mais gritante. Pensa em um novo tratamento para a visão que é anunciado como estatisticamente significativo. Parece fantástico, mas aí a gente vai ver a melhora de verdade. Os pacientes conseguiam ler uma única letra a mais no teste de visão. Apenas uma. O efeito é real? Sim. Ele é útil? Convenhamos, nem um pouco. Então, quer dizer que o valor P é uma cilada e a gente está sem saída? De jeito nenhum.
A ciência tem ferramentas muito, mas muito melhores para dar o panorama completo. Chegou a hora de deixar essa miopia do valor P para trás e olhar para o quadro todo. Uma das melhores ferramentas se chama intervalo de confiança. Pensa nele como uma rede de pesca. Em vez de tentar pegar o efeito verdadeiro com um anzol pequeno, que seria o valor P, a gente joga uma rede. Essa rede nos dá uma faixa de resultados prováveis. O intervalo de confiança de 95% quer dizer que a gente tem 95% de certeza de que o verdadeiro efeito do tratamento está em algum lugar dentro daquela rede. Agora, olha a mágica acontecendo com aquele teste de visão. Em vez de um vago P menor que 0,05, a gente teria algo assim. A melhor estimada de 8 letras, com um intervalo de confiança de 6 a 10 letras. A diferença é brutal, né? Agora a gente não sabe só que o tratamento funciona, mas o quanto ele funciona. O benefício mínimo mais provável já é de 6 letras, e isso sim é uma notícia que vale a pena comemorar. Ué, mas se existem ferramentas tão melhores, por que todo mundo ainda fala tanto do valor P? Essa pergunta está no centro de um debate super quente que está balançando as estruturas da ciência. Uma das propostas na mesa é bem radical, deixar a regra 10 vezes mais rigorosa, mudando o limite de 0,05 para 0,005. Quem defende a ideia diz que isso seria um filtro super poderoso contra essa enxurrada de falsos positivos que acabam poluindo a ciência. Por outro lado, quem critica alerta para um efeito colateral bem perigoso. Isso ia exigir estudos gigantescos e caríssimos, o que poderia simplesmente sufocar a inovação e a pesquisa em áreas importantes, mas que não têm tanto dinheiro. É uma encruzilhada e tanto. Beleza, então para a gente amarrar tudo isso, o valor P é só um teste de plausibilidade contra a ideia de que não existe efeito nenhum. O que precisa ficar na cabeça é: significativo não é a mesma coisa que importante. A história de verdade de uma pesquisa não está no valor P. Ela está no tamanho do efeito e no seu intervalo de confiança. É para eles que a gente tem que olhar. E assim a gente chega ao fim dessa análise. Agora, todo mundo tem uma ferramenta nova, a de conseguir enxergar através daquela névoa da significância estatística. Da próxima vez que alguém se deparar com essa expressão, a reação não precisa ser de admiração imediata. O ideal é respirar fundo e fazer as perguntas que realmente importam. Ok, mas qual o tamanho desse efeito? E no fim das contas, isso faz alguma diferença de verdade no mundo real? A resposta a essas perguntas, isso sim é o que define a boa ciência.